E vamos lá, pessoal, que hoje tem muita coisa pra falar. Quero falar sobre um possível risco que o Poatan tá correndo antes dessa luta contra o Magomed Ankalaev. Quero falar de uma possível luta entre Arman Tsarukyan e Michael Chandler, que não faz o menor sentido, mas vamos comentar sobre isso também. E sobre Chael Sonnen, que recebeu um contato da GFL. Será que a gente vai ver o Chael Sonnen lutando na GFL? Vamos comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, quero perguntar pra vocês uma coisa. Você lembrou de criar sua nova conta no novo site da Stake, o stake.bet.br? Pessoal, por favor, tô avisando a vocês há semanas. Vai ter o UFC 312 agora e você não pode mais apostar no site antigo da Stake, porque a partir do dia 31 de março aquele site vai deixar de existir e agora somente vai ficar um novo site da Stake já regulamentado pelo governo, que é o stake.bet.br. Então, pessoal, não perca seu dinheiro, não perca a sua conta na Stake, cria logo a sua nova conta no site stake.bet.br, link no primeiro comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo aí na tela. Cria sua nova conta e continua jogando na patrocinadora oficial do UFC. Mas vamos lá, pessoal, seguindo a cronologia, estamos na prévia do UFC 312, o que significa que o próximo evento do UFC já é a luta do Alex Poatan contra o Magomed Ankalaev. Logicamente, os brasileiros estão um tanto temerosos, não só os brasileiros, mas os fãs do Poatan ao redor do mundo. Afinal, é o Magomed Ankalaev, provavelmente a luta mais difícil do Poatan dos meio pesados, ou talvez até em todo o UFC. E lógico, como vai ser um grande desafio, tá todo mundo curioso pra ver como é que tá a preparação do Poatan. Será que ele tá levando a sério? Será que ele tá subestimando o Ankalaev? Será que ele tá tomando as melhores escolhas? E daí surgiu a notícia que o Poatan viajou agora pra Austrália pra participar do UFC 312 e ficar no corner do Sean Strickland, que é seu ex-adversário e também hoje um dos seus principais parceiros de treino. Foi uma amizade que acabou surgindo do primeiro confronto entre os dois. Só que essa viagem do Poatan para a Austrália, no meio da preparação para enfrentar o Magomed Ankalaev, deixou muita gente preocupada. Como assim? Poatan tá viajando no meio do camping? Não é meio perigoso? Perigoso no sentido de atrapalhar severamente a preparação, dar essa pausa no meio do camping? Será que ele não tá correndo um certo risco? E bom, isso aí não tá partindo de mim, tá partindo na verdade do ex-duplo campeão do UFC, Daniel Cormier, que deu a seguinte declaração no seu canal no YouTube. Vou ler aqui pra vocês. O Pereira sente que seu relacionamento com Strickland é tão forte que tá disposto a viajar pro outro lado do mundo para servir de corner. Para mim, isso é uma decisão perigosa. Parece arriscado o Alex ir até a Austrália, sabendo de tudo que acontece em um camping de treinamento e como essa viagem pode ser difícil para o corpo dele quando ele tá se preparando para defender o seu título mundial. Pessoal, logicamente a opinião do Daniel Cormier vale bem mais do que a minha. A gente tá falando de um cara que não só lutou no UFC, mas foi campeão de 2 categorias e tem muito mais propriedade para falar do que eu. Mas sendo bem sincero, eu acho muito difícil essa viagem para a Austrália acabar atrapalhando o camping do Poatan, ou que ele não saiba o que tá fazendo. Eu acho que ele tem total noção do que tá fazendo. Devo lembrar que não é a primeira vez que ele viaja durante um camping, ele já fez isso também na luta contra o Jiri Prochazka, na revanche inclusive, que ele tinha ainda menos tempo de preparo. Pra falar a verdade, ele saiu de uma viagem e entrou em camping. E tem mais, em viagens, pelo menos o que o Poatan mostra nos vídeos dele nas redes sociais, as viagens dele não são só de lazer. Ele passa muito tempo treinando, ele sempre encontra uma oportunidade para conseguir treinar durante essas viagens. E tem mais, o Sean Strickland, que já fez sparring com o Magomed Ankalaev, já treinou bastante com o Magomed Ankalaev, ou seja, tem conhecimento do russo, também vai ser um dos principais sparrings do Poatan para se preparar para enfrentar o russo. Então é meio que uma troca de favores. O Poatan tá acompanhando o Strickland para ajudar ele nessa luta contra o Dricus du Plessis, como uma espécie de recompensa para o trabalho que o Strickland já vinha fazendo para o Poatan, e que pode continuar fazendo dependendo de como a luta nesse sábado vai acabar. De qualquer forma, ele segue treinando, com viagem ou não, ele ainda tá trabalhando. Então assim, não acho que vai ser uma mudança drástica, mesmo que tenha alguma consequência dessa viagem, eu acho que não vai ser, Poatan perdeu para Ankalaev porque viajou para a Austrália. Acho muito difícil isso acontecer. Então, mesmo que tenha algum prejuízo, eu duvido muito que isso vai alterar o resultado final da luta, ou que vai desestabilizar completamente o Poatan. Acho que não. Acho que foi exagero por parte do Cormier. Tem também o fato de que cada um é cada um. Pode ser que essas viagens fossem piores pro Cormier ou atrapalhassem mais o Cormier, mas não atrapalham tanto assim o Poatan. Assim, isso é de pessoa, isso é de atleta. Falando nessa viagem do Poatan agora pra Austrália, eu tava inclusive comentando com um amigo meu
O que exatamente o Poatan vai fazer pra ajudar o Strickland? Porque o cara não fala inglês. Qual vai ser a função do Poatan no meio do corner, no meio do round? O Strickland vai perguntar, o que eu faço? O Poatan vai falar, chama? Não. Entendeu? Eu até agora eu não entendi. Assim, eu entendo a presença do Poatan no camping de treinamento, mas eu não entendo a presença do Poatan no corner de um cara americano, sendo que o Poatan não fala inglês. Enfim, vamos ver no que dá, né? E pessoal, cada vez mais a GFL tá aumentando o seu plantel de várias lendas. Vários lutadores que estão bem acima da idade média, na verdade, bem acima da idade média de se aposentar. A gente tem o Verdun com 47 anos, tem o Alexei Oleinik com 47 anos, o Yoel Romero com 47 anos, e agora mais um lutador de 47 anos foi sondado pela GFL. E eu tô falando de Chael Sonnen. Em entrevista ao site Uncrowned, o Chael Sonnen revelou que foi contactado pela GFL que queria contratar ele aos 47 anos de idade. Eu vou ler aqui o que é que o Sonnen falou. Sim, eles me chamaram e talvez eu deveria ter aceitado. Havia um pagamento de luvas pela assinatura, mas acho que o momento é estranho. Tem uma hora em que ser um lutador é muito legal e as pessoas te respeitam, mas tem outro momento que se torna esquisito. Eu vi alguns caras, não vou dar nomes, que têm 40, 41 anos e lutaram. Em certo momento é estranho continuar lutando, e acho que é por essa razão pela qual eu recusei. Tem um momento em que você precisa parar de lutar. Bom, basicamente o que o Chael Sonnen quis dizer é que chega no momento em que lutar com determinada idade se torna estranho. Apesar que ele fez uma luta de boxe com Anderson Silva no ano passado, uma vergonha, diga-se de passagem. E no MMA, nas últimas lutas do Chael Sonnen também não tava grande coisa, quando ele competia no Bellator até os 42 anos de idade. E qual foi a intenção da GFL em contratar o Chael Sonnen? Foi a mesma que o Bellator teve lá em 2017 e 2018. Agora eu não me recordo exatamente qual foi o ano, mas foi por aí. Pra quem não lembra, o Sonnen, que já estava aposentado e voltou a lutar naquela época, foi emparelhado com o Vanderlei Silva, naquela luta que todo mundo queria que tivesse acontecido na época do UFC, mas acabou não rolando porque os dois foram pegos no doping. Na verdade, o Sonnen foi pego no doping e o Vanderlei foi pior, ele fugiu do teste antidoping. E com isso foi suspenso por 4 anos, foi banido do UFC, e é por isso que a luta não aconteceu e só aconteceu no Bellator. Aí o Bellator aproveitou, né, que o Vanderlei e o Sonnen estavam sem contratos, aproveitaram que já tinha uma história muito extensa e chamativa entre os dois, e o principal, se aproveitaram do melhor trash talking da história do MMA. Resultado, Chael Sonnen vendeu essa luta como água e foi o maior pay-per-view da história do Bellator. Assim, disparado, o maior pay-per-view da história do Bellator. Logicamente, a GFL, que não é boba, queria aproveitar esses talentos do Chael Sonnen, nem dentro do octógono, mas fora, principalmente fora. Sei lá, bota ele ali pra lutar contra um Yoel Romero da vida, alguém ali próximo da idade que o Chael Sonnen tá hoje. Talvez até, sei lá, uma revanche contra o Shogun, uma revanche contra o Vanderlei. Inclusive, o próprio Bellator, na época, pensava em fazer uma revanche entre os dois no Brasil. Então, assim, muito claro a intenção da GFL em contratar o Chael Sonnen, mas acabou. O Sonnen, o tanque de combustível do Sonnen acabou há muito tempo, e acho que ficou bem nítido isso naquela luta de boxe com Anderson Silva, apesar que não é bem a área do Sonnen. Mas, pessoal, vamos então para uma das maiores notícias de hoje, que é uma possível luta entre Michael Chandler e Arman Tsarukyan no UFC 314. A notícia veio do jornalista armênio, inclusive, Manouch Akopyan, do LA Times, que sim, de vez em quando ele acaba revelando grandes lutas, ele tem umas informações interessantes. E ele falou que o UFC tá planejando uma luta entre Arman Tsarukyan e Michael Chandler para o dia 12 de abril, no UFC 314, que vai acontecer em Miami. Aí você deve estar pensando, Michael Chandler deve ter um trevo de 4 folhas dentro do bolso, porque como é que pode? O cara vindo de 2 derrotas seguidas, 4 derrotas nas últimas 5 lutas, e parece que a cada derrota o cara sobe. Ele cai pra cima. É bizarro, parece até o Borrachinha. Perdeu pro Dustin Poirier e recebeu de brinde uma luta e uma temporada contra o Conor McGregor. A luta não rolou, recebeu então o Charles do Bronx, outra luta bem rentável. Perdeu também e agora pode receber o Arman Tsarukyan, que, beleza, eu sei que ele vai ser franco azarão, mas vai que ele acerta uma mãozada e recupera a chance de disputar o cinturão dos leves. É uma luta que não tem nem pé nem cabeça, não faz o menor sentido. Faz bem mais sentido marcar uma revanche entre o Arman Tsarukyan e o Charles do Bronx do que pinçar o Michael Chandler vindo de 4 derrotas nas últimas 5 lutas. Lógico que, assim, não tem confirmação nenhuma que essa luta vai acontecer. Inclusive, o Michael Chiesa, lutador dos meio-médios, já entrou no Twitter e disse que isso aí era uma fake news, que essa luta não ia acontecer. Mas é interessante o que o
o Armand Tsarukyan continua sem o title shot. E mesmo que essa notícia seja falsa, eu acho que ela adiciona um tempero a mais numa outra pauta que eu quero trazer aqui no canal, só que eu vou deixar reservada para um próximo vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Para vocês terem noção, esse assunto que eu vou falar não envolve só o Armand Tsarukyan, mas envolve também o Islam Makhachev, o Jon Jones e o Tom Aspinall. Esperem que o próximo vídeo vai ser sobre isso. Mas por enquanto é só, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.